Bom, hoje então vamos dar início, né, à disciplina de metodologia científica, né? E ela é uma disciplina que ela é assim, essencial para quem ingressa aí na vida acadêmica, né? Então não dá para fingir que ela não existe ou que não é importante, né? Afinal, ela tem como base, né, para todos os trabalhos que serão desenvolvidos ao longo da trajetória de vocês da universidade, né, sejam eles artigos científicos, resumos apresentados em congressos, monografias, livros e muito mais que vocês podem produzir aí ao longo deste período, né? E eu acho que essa disciplina, na verdade, ela vai até além da vida acadêmica, porque vamos supor que vocês vão trabalhar com consultorias, né, com empresas, vocês vão precisar fazer um relatório, né? Então, como eu faço um relatório? Né? Existe alguma norma, alguma orientação? Não existe. Existe uma norma, existe uma orientação. Então, independente do ramo que vocês forem trabalhar, né, se for continuar a vida acadêmica ou se forem trabalhar com empresas, vai ser necessário esse conhecimento de metodologia e comunicação científica, né? A comunicação científica, nós vamos falar muito dela mais adiante, tá? Mas o que é a comunicação científica? É o ato de você transmitir ciência, né? Então, falar do que você faz, falar dos seus estudos, da sua pesquisa, ou mesmo do seu trabalho para uma pessoa que não é da área. Então, essa arte de transformar palavras tão científicas, tão técnicas, muitas vezes, né, em um linguajar de fácil compreensão. Tá? Isso é treino, né? É com o tempo. Bom, mas para o estudante, né, a metodologia científica, né, a expressão dessa metodologia, ela não é muito bem vista, né? Ela é enfadonha, um pouco sem sentido, é muita burocracia, né? Tá aí só para complicar a nossa vida, né? Acho que é o que a maioria que acaba pensando, né? Mas, na verdade, pessoal, eu acho que né, até mencionei no slide anterior, né, a metodologia científica, né, ela é muito mais né, do que a margem esquerda recuada tantos centímetros, né? Enfim, ou padronização de citações, enfim, né? Ela é uma coleção vamos dizer uma coleção, né? Mas ela é um melhoramento ao longo de anos de aperfeiçoamento, ou séculos até de aperfeiçoamento da ciência, né? Que tem como grande objetivo aí apresentar um trabalho de pesquisa, né? Visando a eficácia deste, claro, né? Dos seus resultados, e por um outro lado, né? Proporcionar também um padrão, né? Que é reconhecível por outros pesquisadores e pelo público de uma forma geral, tá? Então, não faça essas carinhas de isso não é importante. Gente, isso é extremamente importante, tá? Eu falo que essa disciplina, né, é para a vida, né? Então, quando vocês estiverem com os pais de vocês, com as namorados, os filhos, enfim, vocês falarem, explicarem sobre o que vocês fazem, sobre o trabalho de vocês, né? Encontrar uma forma de falar sobre ciência. Isso é metodologia científica, ok? Então, vai um pouquinho além aí das regras da BNT que nós vamos mencionar mais adiante, mas não hoje, tá? Mas assim, eu coloquei esse conceito só para a gente retomar, tá? Que a metodologia científica, o que ela é? Né? Então, ela é um conjunto de técnicas e processos empregados aí para a pesquisa e a formulação de uma produção científica. Okay? Bom, e qual é o objetivo da ciência? O que é ciência? E qual é o objetivo da ciência? A gente tem que retomar esses conceitos para poder criar toda uma estrutura, pessoal, tá? Então, ciência nada mais é do que o conhecimento profundo sobre alguma coisa, né? Então, a utilização desse conhecimento como fonte de informação, né? Que tem aí como objetivo o quê? Explicar, descrever, prever,
fatos ou fenômenos, né, a partir do desenvolvimento de procedimentos metodológicos que possam ser constantemente verificados e reproduzidos. Isso é ciência, pessoal. É a arte de você criar e verificar se aquele fato realmente ele é possível de ser previsto, como que eu descrevo o que acabou de acontecer, eu consigo reproduzir, né? Então, isso tudo, pessoal, é ciência, tá? E o que é metodologia, Vanessa? Bom, para que precisamos entender, desculpa, a metodologia científica, né? Nada mais é que uma disciplina que estuda os caminhos do saber, né? Então, método quer dizer caminho, logia quer dizer estudo, e a ciência quer dizer o quê? Conhecimento, né? Saber. Então, a metodologia científica é a gente vai estudar os caminhos do saber. Olha que filosófico, né? É muito bonito. Mas, aprender a pesquisar, né? É uma arte, tá, pessoal? Parece muito difícil a primeiro modo quando eu falar para vocês que vocês vão fazer uma pesquisa científica nessa disciplina. Os professores, é tão difícil pesquisar? Não é tão difícil assim, né? Na realidade, é uma questão de treinamento, de raciocínio. Então, você identificar qual é o problema, como eu posso chegar em possíveis hipóteses para esse problema e como testar essas hipóteses, né? Então, é todo um caminho de planejamento e organização que vamos mencionar muito. E o conhecimento, né, ele pode ser adquirido de diversas formas, através da sensação, percepção, imaginação, memória, linguagem, raciocínio, intuição. Tá? Então, podemos adquirir esse conhecimento ao longo dessa aula, por exemplo, né, fazendo pesquisa. Tá? Mas, assim, de uma forma geral, podemos inicialmente refletir nas formas de aquisição de conhecimento. Então, intuição, experimentação e racionalização. Então, assim, de uma forma geral, imagina que você tem uma intuição. Né? Eu acho que achismo, gente, é intuição, tá? Não é ciência, é uma intuição. Eu acho que se eu fizer isso, eu vou ter esse resultado. Então, diante dessa minha intuição, eu faço o experimento. E depois, diante desse resultado, eu elaboro o raciocínio lógico. Né? Então, assim, são as formas de adquirir o conhecimento. Então, você assume um pressuposto, né, de que todo conhecimento humano ele reporta um ponto de vista, né, a um lugar social, e aí você compreende que são os pontos principais da busca do conhecimento. Então, eu acho, né, e eu faço um experimento e eu faço toda essa construção de raciocínio lógico diante dos resultados que a gente obteve. E existem, pessoal, 4 pontos principais na busca de conhecimento, tá? E quem são esses 4 pontos principais? Né? São o conhecimento empírico, filosófico, científico e o teológico, tá? O conhecimento empírico é aquele conhecimento chamado de popular, né? Ele é tipo um conhecimento que surge a partir da interação da observação do ser humano com o ambiente que o rodeia. É muito comum os avós fazerem algum comentário que parece até uma ciência, né, uma pesquisa científica, mas na realidade é a vivência deles, de repente, num sítio, né, em um ambiente que a gente não está acostumado. Né? Então, pela observação. Então, que é baseado aí na experiência de vida. Né? Então, o conhecimento empírico ele não costuma apresentar a legitimidade da comprovação científica. Tá? Então, ao contrário do conhecimento científico, não há uma preocupação em refletir criticamente sobre o objeto de observação. Limita-se apenas, né, à dedução de um simples fato. É uma coisa mais tranquila, vamos dizer assim. Já o conhecimento filosófico, né, ele representa um meio termo entre o conhecimento científico e o conhecimento empírico, né? Porque ele nasce
a partir da relação do ser humano com o seu cotidiano, mas baseado nas reflexões e especulações que este faz sobre todas as questões. Além disso, né, esse tipo de conhecimento ele foi construído devido à capacidade do homem refletir. Né? Então, entretanto, né, ele dispensa aí toda a comprovação científica, mas é importante destacar que é através do conhecimento filosófico, né, que as ideias e conceitos são construídos, né, qual buscam explicar de forma racional diversas questões sobre o mundo e a vida humana. Tá? Então, o conhecimento aí, né, filosófico é muito importante. Já o conhecimento científico, então, ele vai englobar todas as informações e fatos que foram comprovados com base em análises e testes científicos, tá? Para isso, no entanto, o objetivo analisado ele deve passar por uma série de experimentos e análises, não que podem aí, né, aceitar ou refutar uma determinada teoria, uma determinada hipótese, tá? Então, assim, de uma forma geral, o conhecimento científico ele está relacionado com lógica, pensamento crítico, analítico, tá? Essa questão de hipótese, né, de aceitar ou refutar, a gente vai discutir muito sobre ela na segunda e terça-feira, tá bom? Então não se preocupem agora com esses conceitos tão gerais, né? Eu vou ensinar vocês a como construir um projeto de pesquisa, né? A como, diante de um problema, como criar essas hipóteses, né? E como testar essas possíveis hipóteses que vocês vão aí elaborar, tá ok? Bom, e o conhecimento teológico, né, ele está baseado na fé religiosa, no qual a pessoa ela acredita que esta é a verdade absoluta e apresenta todas as explicações para os mistérios que rondam a mente humana. Né? Então, não tem a necessidade de uma verificação científica para uma determinada verdade. Né? Então, a pessoa ela aceita sob a ótima do conhecimento religioso. Tá? Então, esses são os 4 pontos principais aí de busca de conhecimento. Tá? E muitas vezes eles se unem aí em algumas vertentes. Só para destacar, assim, né, só para a gente ter isso um pouco claro, né? Então, assim, o conhecimento empírico, teológico e até o filosófico, né, eles podem ser transmitidos, né, de geração em geração, né, por meio de uma educação informal, né, por convívio, muitas vezes de avós, de pais, de vizinhos, amigos, né, baseado também na imitação e experiência pessoal. Tá? Já o conhecimento científico é aquele conhecimento obtido de forma racional. Tá? Então, ele é conduzido por meio de procedimentos científicos. Né? Então, ele visa explicar o como, né? E a razão pela qual os fenômenos, né, os fatos ocorrem. Então, se for uma pessoa muito questionadora, uma criança muito questionadora, vai ser cientista. Vai fazer alguns experimentos para tentar desvendar essas perguntas. Bom, e a produção de conhecimento, ela teve nos últimos anos, né, um grande avanço. Então, como por exemplo, né, que está associada aí aos avanços tecnológicos, né, que é um elemento muito importante para nós. Né, então, até para o próprio conceito de sociedade, né, ele pode ser adequadamente definido aí de acordo com o marco dessas mudanças, né, da evolução do conhecimento, dos avanços tecnológicos, científicos, né? Mas essa tríade, né, pessoal, a ciência, tecnologia e sociedade, ela é uma expressão que ela, quando você une esses 3 conceitos, né, a gente tem como objetivo o quê? Entender a natureza, causas e consequências sociais do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, como que a ciência e a tecnologia funcionam nas diferentes sociedades. E muitas vezes, né, como que essas forças sociais tentam moldar e controlar aí os interesses diversos que são muitas vezes conflitantes. Né?
Então, estudos nessa área geralmente são multi-interdisciplinares, tá? Ao meu ver, quando eu penso nesses três pontos, né, ciência, tecnologia e sociedade, saindo um pouquinho nessa questão tão conceitual de livro, né, eu acho que o melhor exemplo dessa união desses conceitos, pessoal, são projetos de extensão. Né? Eu vou tirar um dia para a gente discutir sobre o projeto de extensão, porque é uma coisa que eu faço muito aqui no interior de São Paulo, é uma coisa que eu pretendo fazer aí também, quando tudo voltar ao normal, mas é a questão de você levar a ciência para a comunidade. Então, você mostrar para eles, repassar conhecimento, mostrar para eles de uma forma simples a importância de saber, de ter consciência, né, sobre alguns aspectos tecnológicos. E você só consegue fazer isso, pessoal, sair da universidade com um projeto de extensão. Aí você pode aplicar ele tanto com seus vizinhos, tanto com a sua comunidade local, em escola. Eu aplico muito, muito para crianças em escolas públicas aqui da cidade. E é extremamente enriquecedor, né? Transmitir ciência de uma forma mais leve e sair um pouco da universidade. Então, quando eu vejo essa tríade, para mim é muito um projeto de extensão. Tá? E comecem a olhar com outros olhos sobre o projeto de extensão também, que é um outro termo que por algum motivo não é muito bem visto pelos alunos, né? E até por alguns docentes, mas a gente vai discutir um dia só sobre isso, tá? Bom, salvo algumas inferências políticas aí que podem acontecer, tá? Eu mesma já passei por diversas situações. A ciência e a tecnologia, elas têm como principal objetivo o bem-estar social, né? Transmissão de conhecimento. Então, assim, hoje, né, nós sabemos que essa consideração linear acerca das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, né, ela precisa tomar um pouquinho de cuidado para a gente não se perder nesse meio tempo, nesse meio, vamos dizer assim, nesse contexto educacional, né, está escrito aí, nesse contexto educacional, né, que são eles, né, então, questionar as formas herdadas de estudar e atuar sobre a natureza, questionar a distinção convencional entre o conhecimento teórico e o prático, né, combater a segmentação do conhecimento em todos os níveis de educação, né, e promover aí uma autêntica democratização do conhecimento científico e tecnológico, de modo que ele não se difunda só no meio da universidade, né, e sim nas comunidades de uma forma geral. Né? Então, de novo, né, como que vocês podem fazer isso? Através de projetos de extensão. É claro, sempre tomando muito cuidado. Qual é o projeto que você quer aplicar, qual é o conhecimento que você quer transmitir, qual é o seu público-alvo. Tomar muito cuidado com essa questão de relações políticas, né? E tentem. Vocês podem fazer transmissão de conhecimento, pessoal, em uma mesa de bar com os amigos. Eu vivo explicando o que é genômica. Ontem, né, postaram lá no Instagram, né, uma blogueira aí que promete mundos e fundos, aí o Seca Barriga, né? E ela usou os termos de resetar a genética, né? Acho que nem lembro, acho que é modulação epigenética, né? Falei, meu Deus, que isso, a gente precisa combater essa época em que estamos vivendo de ciência, tá? Até teve uma palestra que eu dei que o pessoal fala, falta conhecimento. Eu falei, gente, não falta conhecimento. Tem muito conhecimento, né? A gente joga no celular, a gente consegue ter acesso a várias informações, mas qual é o problema, né? É que tipo de conhecimento está sendo transmitido nas redes sociais, nos WhatsApp da vida, né? Então, uma maneira de combater essa anti-ciência, pessoal, é através de disseminar a ciência, de falar sobre o que vocês fazem, o que vocês aprendem na universidade. Tá? E vocês podem fazer isso. Nós vamos fazer isso aqui na disciplina. Então, fiquem. Bom, mas antes de dar início, né, a mais conteúdo teórico, eu pergunto para vocês, o que é uma pesquisa científica?
né? Bom, a pesquisa, ela é toda atividade realizada, né, para se descobrir a resposta de alguma indagação, de alguma pergunta, né? E vocês podem aí responder essa pergunta de várias formas, pesquisando aí na internet, no livro, ou simplesmente observando, né? Então, assim, de uma forma geral, para a gente fazer uma pesquisa científica, primeiro você vai ter uma observação, tá? Então, eu quero fazer um bolo, por exemplo, e eu observei na televisão mais ou menos como eles fazem o bolo. E aí eu penso, será que se eu tirar um pouco do ovo, né? Eles usam 3 ovos, eu vou deixar só com um. Será que se eu tirar um dos ovos, mexer na receita, vai ficar bom? Não sei, né? Como que eu vou saber, obter essa resposta? Fazendo, né? Realizando essa atividade, né? Então, eu observei na televisão a receita, eu vou adaptar ela, eu vou testar, eu vou retirar todos os ovos, vou deixar só um, e aí eu vou realizar esse processo. Pessoal, esse processo de atividade, né, é chamado de pesquisa. Esse fazer é um método científico, tá? Isso, pessoal, é pesquisa científica. Então, vocês observam, vocês elaboram uma pergunta, vocês criam meios de responder essa pergunta, testam e verifiquem. Ficou bom o bolo só com um dos ovos, né? Ou realmente precisava de 3, 4 ovos, tá? Mais ou menos isso. A gente vai discutir muito isso na segunda-feira, tá? Bom, e aqui eu coloquei vários conceitos do que é pesquisa científica. E o que é pesquisar? Bom, pesquisar, né, eu coloquei citação de vários autores para vocês irem abrindo a mente, tá? Bom, de uma forma bem simples, pode ser procurar respostas para indagações propostas, ou então a pesquisa científica ela é concebida como um processo, né, um termo dinâmico, mutante, evolutivo, é um processo composto por múltiplas etapas relacionadas entre si, que acontece ou não de maneira sequencial ou contínua, né? Ela pode ser um processo composto aí por diferentes etapas, né? A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas através do emprego de processos científicos. Olha aí, a pesquisa científica ela é uma realização concreta de uma investigação planejada. Olha, o conceito de pesquisa científica já falando, você precisa planejar esse processo, né? Que é desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologias aí consagradas pela ciência. E por último, né, que é uma atitude, né, um questionamento sistemático, crítico, né, mais a intervenção competente da realidade ou o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático. Então, existem vários conceitos aí, mas todos eles falam, o cerne deles é a mesma coisa, é o ato de você fazer uma pergunta, uma observação, uma pergunta, você criar meios para responder essa pergunta, testar esses meios se realmente funcionam para responder a sua pergunta, né, se a metodologia que você está utilizando é ideal para responder a sua pergunta ou não. Isso é pesquisa científica, gente. Bom, e existem diversos métodos e cabe aí ao pesquisador, né, dependendo sempre do objeto e da natureza da pesquisa. E aí você vai selecionar um método de abordagem que for mais adequado para a sua investigação científica, tá? Eu não vou elucidar todos esses métodos científicos hoje, não é meu objetivo. Eu quero elucidar muito o método científico, né? Na segunda-feira a gente vai discutir muito. Eu vou dar uma pincelada em alguns deles, né? Mas aqui, pessoal, é só para vocês terem ideia da diversidade de metodologias científicas que vocês podem utilizar aí para responder as indagações, né? As hipóteses que vocês elaboraram, tá? E o mundo da ciência, pessoal, ele é movido de perguntas. Ele é movido por perguntas mesmo, né? E essas perguntas, elas precisam de respostas, né? E são as pesquisas o melhor caminho, então, para você obtê-las. Mas elas não podem ser feitas de qualquer maneira, né? Então,
existe todo um cuidado na elaboração e a organização também de comunicados, tá? Então, assim, para te ajudar, eu separei aí alguns principais tipos de suas definições básicas, tá? Dependendo do seu assunto, dependendo do seu objetivo e dependendo do meio aí que você vai alcançar, tá? E dependendo do ponto de vista, né, da forma como você vai tratar esse problema, né, essa sua pergunta, elas podem ser definidas como quantitativa ou qualitativa. Então, se a análise for baseada em dados, em números, precisando aí de técnicas estatísticas, então eu estou falando de porcentagem, média, desvio padrão, né? A gente fala que é uma pesquisa quantitativa, tá? Enquanto, pessoal, enquanto que quando os números, às vezes, eles não são capazes de apontar algum resultado, né? E apenas o pesquisador, ele é o instrumento-chave, né, para se chegar a uma determinada conclusão, a gente fala que é uma pesquisa qualitativa, tá? Por exemplo, tá? Vamos fazer uma pesquisa que eu quero saber a opinião a respeito da qualidade de vida das pessoas do seu bairro. E aí, eu vou avaliar as respostas a partir da aplicação de um questionário. Então, vamos supor que eu analisei aí, entrevistei 10 pessoas, tá? E a gente vê, né, a gente observa que o bairro é um caos, né? Já é bem sujo, vamos dizer assim. E aí, né, quais são as características dessa pesquisa, né? Então, eu quero considerar um número suficiente de casos particulares, né, para poder chegar aí a uma verdade geral. É um caráter exploratório, interpretativo, né? O resultado ele pode ser interpretado de diferentes formas. A fonte de dados é o ambiente natural, que a gente chama de ambiente natural, né? Que é os moradores da sua casa ou das casas vizinhas. E nesse caso, nesse tipo de pesquisa, né, a gente valoriza mais o processo e não só o resultado. Tá? Então, neste caso, o pessoal é chamado de uma pesquisa qualitativa, tá? Não tem dados de porcentagem, não vou aplicar uma estatística de desvio padrão, não. Eu elaborei um questionário, eu entrevistei 10 pessoas baseado nisso e eu vou mostrar os fatos, né? O que está acontecendo no meu bairro, né? O que as pessoas acham sobre a qualidade de vida aqui nesse ambiente. Entenderam? Isso é um tipo de pesquisa que vocês podem fazer com qualquer pessoa aí da região de vocês, tá? Ou do trabalho, enfim. Um outro caso, pessoal, de pesquisa é, por exemplo, eu quero saber qual é a época reprodutiva dessa espécie de cobra, né? E para isso eu descobrir, eu posso fazer uma pesquisa científica, né? Eu posso, por exemplo, né? Aqui tem todo o materiais e métodos, não precisem se atentar nisso, mas eu coletei tantos dessa cobra em diferentes épocas. Eu fiz uma correlação de Pearson, que é um dado estatístico. Eu avaliei o número de folículos, de embriões, de nascidos. Eu apliquei um outro teste estatístico, que é o T-Student, para validar os meus dados. Avaliei machos e fêmeas. Analisei também, acho que é o tamanho desses animais, fiz outras análises estatísticas também, enfim, fiz várias análises estatísticas para poder chegar aí nos resultados, né, de qual é, então, a época reprodutiva dessa espécie de cobra. Isso aqui, pessoal, é um exemplo de pesquisa quantitativa. Tá? Então, eu fiz várias análises, vários dados estatísticos para verificar quando é a época aí reprodutiva dessa espécie. Deu para entender a diferença entre uma pesquisa qualitativa de quantitativa? Né? Quantitativa, eu faço muito análise quantitativa, tá? Mas eu já fiz também pesquisa qualitativa, principalmente no início da minha carreira, lá na época da graduação, tá? Eu lembro que, acho que foi no meu primeiro ano, não, que graduação, eu estava no ensino médio, eu queria
Verificar o conhecimento das pessoas sobre as taxas, os impostos que a gente paga na conta de luz. Então, eu elaborei um questionário e eu fui lá numa praça principal da cidade que eu morava, em Araçatuba, interior de São Paulo, e eu ficava perguntando, e diante destes questionários, né, eu acho que eu tinha que analisar, entrevistar 40 pessoas, e diante desse número de 40 pessoas entrevistadas, eu fiz depois a divulgação dos meus achados, né, dos meus resultados. Por que eu estou falando isso, pessoal? Que tanto a pesquisa qualitativa quanto quantitativa, você precisa de um N amostral para dar embasamento, né? Para você tirar aquele viés, né? Vamos supor a primeira pesquisa, né? Eu vou entrevistar uma vizinha que mora de frente para um terreno que todo mundo joga lixo. Né? Você acha que ela vai estar satisfeita? Não, ela vai estar muito satisfeita. Então, a entrevista com ela não vai ser uma entrevista que eu vou obter respostas como, por exemplo, olha, aqui tem muito bicho, aqui tem muito rato, aqui aparece muito inseto, né, por conta dos lixos que são depositados aí no terreno. Ao passo que você for uma vizinha que está um pouco longe desse terreno baldio, cercada por uma vizinhança mais limpa, que o lixo é recolhido, né, semanalmente, tudo certinho. O que vai acontecer? As respostas dessa outra vizinha serão diferentes. Então, a gente precisa o quê? Ter um N amostral para não enviesar a nossa pesquisa, tá? Isso independente se é qualitativo ou quantitativo, tá? A gente sempre tem um N amostral. E aí vai depender do que você quer demonstrar. Né? Uma opinião pública, então você precisa de pelo menos 40, 50 pessoas entrevistadas, né? Pelo menos. O IBGE, ele rege pelo menos 100 pessoas entrevistadas para considerar uma entrevista pública, tá? Vou abrir na mente aí, gente, porque vocês vão desenvolver pesquisas científicas e aí vocês já podem ir pensando que tipo de método que vocês vão querer aplicar, tá? Bom, pensando em uma ótica mais geral, vamos dizer assim, né, onde todas as pesquisas elas podem ser definidas como básicas ou aplicáveis, tá? Então, quando a gente pensa em uma pesquisa básica, né, ela tem como objetivo, né, gerar conhecimento novos, né, úteis aí para o avanço da ciência, mas sem uma aplicação prática prevista. Tá? Então, ela vai envolver verdades e interesses universais. Tá? Então, uma pesquisa básica. Eu quero saber o que está acontecendo com o período de reprodução daquela espécie. Só isso. Eu quero identificar. Né? Igual eu comentei assim, eu quero saber quando aquela cobra está, qual é o período de reprodução daquela cobra. Ok, é uma pesquisa básica. Eu só quero saber quando que ela está entrando em período de reprodução. Eu não tem nenhuma aplicação prática prevista. Tá? Quando você tiver algum tipo de aplicação na busca pela solução de um problema específico, né? Ou seja, você tem um interesse mais local, mais pontual, a gente passa a considerar uma pesquisa aplicada. Né? Então, a pesquisa aplicada geralmente ela envolve fatos e interesses mais locais. Tá? Eu vou citar alguns exemplos também mais nos outros dias. Tá? Bom, e aí, né, diante também do ponto de vista dos seus objetivos, a gente pode traçar uma pesquisa mais exploratória. Né? Eu quero entender o que as pessoas acham da qualidade de vida no nosso bairro. Pode ser uma pesquisa mais descritiva. Né? Eu quero, além de saber a opinião das pessoas, né, descrever os problemas que estão ocorrendo no nosso bairro, ou então uma pesquisa explicativa. Né? Então, além de eu descrever o que está acontecendo no nosso bairro, quais são as explicações, né, ou as soluções para esse tipo de problema, né? O que a gente poderia fazer, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem que vocês podem ter essas diferentes linhas de raciocínio aí, ou não, somar as 3 linhas de raciocínio. Bom, e do ponto de vista de procedimentos técnicos, né, a gente pode listar uma pesquisa bibliográfica, quando ela é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos científicos, né, ou periódicos,
E atualmente até, eu acho que é o que é o mais utilizado, né? Material disponibilizado na internet, tá? Bom, o levantamento, pessoal, é quando a pesquisa ela envolve uma interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer, tá? Então, quero saber o que está acontecendo ali, mais ou menos, né? Então, daí o termo, né? Uma interrogação, uma coisa muito mais direta, né? Eu quero fazer o levantamento do que está acontecendo na situação da nossa cidade, por exemplo, sabe? Mais ou menos assim. Eu posso fazer uma pesquisa documental, que é quando você vai elaborar a partir de materiais que não receberam um tratamento analítico. Então, assim, publicaram esses dados, mas eles não foram analisados com a forma como eu quero analisar. Você pode fazer um estudo de caso, que é quando você tem um problema, né, um caso, e você quer fazer uma análise profunda daquele objeto. É muito comum um estudo de caso na medicina veterinária, na medicina, né, tem bastante estudo de caso. Você pode realizar uma pesquisa experimental, né, que é quando você determina objetos de estudo, seleciona as variáveis, né, as hipóteses, define aí como que você vai responder essas hipóteses, né, frente às suas observações. Né? E por último, a pesquisa participante, que é quando se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores, né, e membro aí das situações investigativas, tá? Assim, pessoal, isso aqui é só previamente, tá? Um tipo de pesquisa que está assim alta no Brasil e no mundo diante da pandemia, diante da falta de recursos financeiros, né? O que se lançou no mundo agora, né? Um novo tipo de pesquisa que é a cientometria, tá? Um nome horroroso, né? Cientometria, né? O que é isso, né? É uma ciência mais analítica. Então, você, por exemplo, tá? Eu quero saber quais são, né? Qual é o número de estudos publicados sobre melhoramento genético de tambaqui? Tem tantos. Né? Então, eu faço um levantamento nos bancos de dados, que a gente vai ver isso na terça-feira, né? Na Web of Science, nos bancos de dados online. Então, eu tenho X trabalhos publicados sobre melhoramento genético de tambaqui. Ok. Dentro desses X trabalhos, né, em quais são os grupos de pesquisas que estão investigando o melhoramento genético de tambaqui? Né? É só no norte? É só no nordeste? É só no sudeste? É só no sul do país? Onde estão esses grupos de pesquisa? Então, são análises que você faz diante dos dados que estão publicados e você conta uma história que ninguém observou ainda, tá? Isso, pessoal, tá rendendo tanta publicação legal, tanta coisa interessante, porque ela mostra os gaps, as falhas, né, onde a gente não está observando, não está olhando. Então, a cientometria, a gente vai discutir sobre ela mais adiante, é uma área que está vindo com tudo e vocês podem fazer na casa de vocês. É relativamente fácil de fazer, não é complicado, tá? E rende publicação. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque vocês podem fazer uma monografia, de repente, utilizando essa ferramenta, a cientometria. Mas isso é papo lá para segunda-feira, tá? Bom, então, para a gente fazer pesquisa, né, você precisa fazer planejamento, né, para apoiar todo o processo de execução do seu projeto, tá? E existem aí algumas etapas que são extremamente decisivas aí para o planejamento da sua pesquisa, tá? Então, quem são elas? Né? Então, a primeira, né, é a escolha do tema e a elaboração do projeto de pesquisa, né? Então, o cerne da coisa, vamos dizer assim. Né? Escolher o tema da sua pesquisa, pessoal, é uma tarefa que, assim, você não pode fechar o olho e falar, eu quero esse. Né? Você precisa o quê? Investigar, fazer um estudo exploratório, né? Verificar se é um tema de importância, de relevância. Será que eu vou conseguir publicar esse dado depois ou não? É um dado que eu vou gerar, ele vai ficar ali guardado, ninguém vai ter interesse de ler. Tá? Então, você tende a sempre buscar não o mais fácil, cuidado com o mais fácil. Tá? Você tenta sempre a buscar coisas que vão render frutos para vocês.
na atividade, no trabalho, no futuro de vocês. Tá? E esse caráter, né, essa investigação exploratória, né, ela é muito séria, né, porque dela vai depender o que? Grande parte do sucesso do seu trabalho. Então, baseado nela, você vai delinear, né, toda a pesquisa, né, do assunto, a justificativa, a formulação do problema, as possíveis hipóteses, né, e a metodologia que você vai desenvolver, tá? E, consequentemente, né, vai estar atrelada aí a segunda etapa, que é a coleta de material e informações. Então, nessa fase, você vai buscar instrumentos necessários para a execução da pesquisa. Né? Então, dependendo da natureza do trabalho, ela vai variar aí o tipo de material a ser procurado e estudado. Então, na maioria das vezes, né, a gente utiliza livros, revistas, artigos publicados, né, alguns trabalhos acadêmicos, né? E aí, baseado nisso, a gente consegue definir essa coleta de material, tá? A terceira etapa é a seleção e organização do material coletado. Então, você vai, peguei tudo aquilo e agora eu preciso sentar, analisar, né? Dividir em tópicos e construir, então, as partes do nosso trabalho. Né? Então, após muita reflexão, você pode organizar o plano definitivo do seu trabalho, do seu projeto de pesquisa. E aí, a quarta etapa e última, né, é a redação final e a divulgação da sua pesquisa. Então, na redação final, o pesquisador ele deve levar em conta que, além do tipo de linguagem utilizado, tá, a gente vai mencionar isso mais adiante, algumas questões relativas à formatação, que a gente vai mencionar amanhã, né, o modo de apresentação dos trabalhos científicos, né, a gente vai mencionar isso também no decorrer aí dos dias. Além disso, pessoal, a divulgação desse trabalho, né? Isso pode variar, tá? Dependendo do seu objetivo. Então, aqueles desenvolvidos, né, como instrumentos de uma avaliação para alguma disciplina acadêmica, eles ficam aí mais restritos em salas de aula, tá? Já os trabalhos de conclusão de curso, né, as monografias, dissertações, teses, né, além da defesa pública, né, vocês precisam defender, esse material ele fica geralmente depositado no acervo da biblioteca, então ele fica lá disponível. Né? Além disso, né, vocês podem também realizar a publicação desses trabalhos, dessa pesquisa, né, através de artigos, que pode ser aí em inglês ou em português, dependendo o público-alvo de vocês. Tá? Ou até mesmo fazer livros, né? Hoje em dia, com a vantagem, né, de as facilidades da internet, né, da tecnologia, a gente consegue montar um e-book muito tranquilamente através aí de websites disponíveis, tá bom? Bom, acabou, não lembrava que já era o final. Então, assim, hoje a minha ideia foi mais contextualizar, no geral, o que é pesquisa científica, o que é ciência, o que é conhecimento, o que é metodologia científica, então, para abrir a mente, tá? Amanhã nós vamos falar sobre as normas da ABNT e quem são essas normas, tá? Para que elas servem. Eu já mencionei mais ou menos um pouquinho hoje, né, que essa normalização ela é importante para nós nos identificarmos, né, identificarmos o que é uma pesquisa também, né? Mas amanhã a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Ficou alguma dúvida? Falei de algum termo que não ficou muito bem claro? Eu passei para vocês meu WhatsApp, podem me mandar e-mail, fiquem à vontade para falar comigo, tá bom? E é isso, obrigada.